de entender, mas sempre que a gente abre o Evangelho, seja qual for a situação que a gente está passando, a gente pensa assim, nossa, mas é tão atual esse ensinamento, essa reflexão. E esse que nós conversar na noite de hoje é uma coisa tão atual, porque infortúnios existem sempre. E esse tema é muito oportuno, nos traz algumas reflexões assim bastante importantes. Só para reforçar, né, ele está lá no capítulo 13 do Evangelho, no item 4. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita. Então, lá no item 4, a gente vai começar aí com essa reflexão, né, que está no Livro dos Espíritos, que vem nos falar sobre a questão da esmola, né, da caridade. Caridade, né, a gente vai trazer essa observação antes de ir para o texto do Evangelho, porque esse texto nos fala totalmente sobre caridade. Então, só para a gente refletir um pouquinho antes, né, lá no Livro dos Espíritos, questão 886, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Só essa colocação aí, né, da espiritualidade, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores, dá assunto para a gente falar no estudo inteiro, né? Mas não é o nosso objetivo nesse momento. Mas basta que a gente reflita que em algumas situações nós somos inferiores a outros, em outras situações somos superiores, até mesmo nessa encarnação. Porque se nós somos superiores, por exemplo, a uma pessoa que oferece um trabalho para nós somos inferiores àquele que nos chefia numa outra tarefa. Em termos espirituais, se hoje nós já temos uma caminhada de alguns acertos, ainda que faltem muito mais do que nós já temos, e nós sabemos que existem inferiores, espíritos em condição inferior à nossa, mas nós temos plena consciência de que há uma infinidade de espíritos superiores a nós. E aí, para a gente entrar já no texto do Evangelho, ele começa dizendo assim: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Então, a gente coloca aí apenas para ilustração, né? Porque a gente está passando nesse momento por aquilo que aos nossos olhos é uma calamidade e precisamos lembrar que já passamos por várias. A humanidade já passou por várias, nós já enfrentamos na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no nosso planeta algumas calamidades, né? Então, a gente colocou aí algumas imagens que nos remetem a isso. Porque é sabido, e a gente observa isso com facilidade, né? Que se, por um lado, existe uma grande carência, não só no aspecto material, não só no aspecto de recursos para atender aos enfermos e também para atender materialmente a tantos necessitados, mas existe também uma carência muito grande daquilo que a gente pode se referir, e o Evangelho chama da caridade moral. Mas, nesse momento, a gente percebe que um grande número de pessoas se junta àquele outro grande número que já vem por hábito, independente de calamidades, fazendo trabalhos de levar aos nossos irmãos aquilo de que eles estão necessitando. Nós sabemos que existem várias instituições, várias ONGs, vários grupos, várias pessoas que anonimamente têm esse hábito. Mas no momento em que
o planeta é abalado, né, por essas calamidades, que nada mais são do que o cumprimento das leis de Deus, e a gente sabe disso, né? Mas a gente vê quantas pessoas que até então, por motivos que também não nos cabe julgar ou comentar, mas que até então estavam sem alguma atitude mais efetiva, se mobilizam e se juntam a essas pessoas e tomam iniciativas particulares e formam grupos. E aí a gente vê que essa corrente, em nome da caridade, ela está sociais. Então a gente vê grupos de pessoas de diferentes crenças, diferentes filosofias, pessoas que não têm nenhuma religião, mas que se unem em prol do próximo. E esse é um movimento que, ao mesmo tempo, nos faz refletir, ele nos leva a um movimento de esperança, porque é muito comum a gente ouvir, né, que a humanidade não tem jeito, que está tudo errado, que as pessoas não ajudam, as pessoas não se auxiliam. E nesse momento a gente vê que tem sim muita gente fazendo bem por aí. Provavelmente, muitos de nós que estamos presentes hoje aqui, ou se não todos, conhecemos não só instituições, como pessoas que anonimamente fazem ações dentro das suas possibilidades. Então, esse é um momento de reflexão, é um momento que nos convoca à ação, mas que também deve nos levar a esse reconhecimento de que o bem, que é, como o próprio Evangelho nos diz, como a própria doutrina nos diz, o bem é tímido, mas quando nós somos convocados de uma maneira mais incisiva, ele se manifesta, ele se mostra. E aí, continua lá o texto do Evangelho, né? Que a par desses desastres gerais, ou seja, essas grandes calamidades, né? Desastres, guerras, pandemias, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos. Então, mesmo quando não estamos numa situação em que a necessidade salte aos olhos, há sempre milhares de pessoas passando por infortúnios, necessitando de auxílio, seja ele de natureza material, seja ele de natureza emocional. E o Evangelho continua nos dizendo que esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Então, agora há pouco a gente falou que muitas vezes, numa situação como a que nós vivemos, as pessoas que normalmente não estavam envolvidas em nenhuma ação se sentem mobilizadas, se sentem impulsionadas e partem para essa ajuda, para essa assistência, né? Mas o Evangelho nos diz que aqueles que, independente desses estímulos que gritam mais a nossa consciência, existem aqueles que estão sempre buscando esses infortúnios para poder auxiliar, o que não desmerece o esforço daqueles que despertam quando os infortúnios são evidentes. Mas esses que, independente de qualquer coisa, estão sempre buscando onde auxiliar, é aquela pessoa que às vezes tem um olhar de detectar no irmão, às vezes um companheiro da própria casa espírita, ou um vizinho, ou um parente, um conhecido, e consegue ver no olhar, no gesto daquela pessoa, que ela está necessitando de alguma coisa. Porque essa pessoa, ela já tem o olhar voltado para descobrir essa necessidade, esse olhar de generosidade que vai descobrir quem está precisando dessa assistência. Se a gente trouxer para nós uma vivência mais do nosso cotidiano, provavelmente nós conhecemos
na nossa casa espírita, no nosso círculo de amizade, de relacionamentos, aquela pessoa que às vezes a gente não está bem, mas a gente, né, assim, faz um esforço, bota um sorriso no rosto e vai para a casa espírita, né? Ah, hoje tem reunião, ou tem uma tarefa, ou não, mas eu vou lá. E aí tem aquela pessoa que tem aquele olhar assim, generoso, que chega para a gente e fala assim, é só a gente estar atento, né? Mas tem pessoas que parece que isso já é uma coisa tão natural, que ela olha para alguém e já sabe, né? E aí até o boa noite dela já é um boa noite diferente, porque ela tem esse olhar de generosidade e de caridade. E aí o texto do Evangelho nos traz uma narrativa que é óbvio, né, que o Evangelho está repleto de narrativas bonitas, emocionantes, eu diria até poéticas. Ela nos descreve de uma maneira tão perfeita e tão delicada que a gente chega a imaginar aquela cena, a gente chega a ver a imagem dessa mulher, do ambiente onde ela está. Eu não vou ler inteira, porque realmente é uma passagem grande, né? Eu vou ler alguns trechos para a gente. Eu tenho, acredito que, se não todos, a grande maioria né, de nós já deve ter lido essa passagem, mas quem não leu, eu recomendo que leia. Mas ela começa assim: quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? A gente já faz uma imagem dessa mulher, né? Pensando, né? A gente sempre bota, né? Em função da própria linguagem, a gente imagina essa mulher no tempo passado, né? E essa imagem que a gente usou aí, ela é muito utilizada para ilustrar esse item do Evangelho. Mas vamos lembrar que essa cena toda pode muito bem estar acontecendo hoje. E com certeza ela acontece. Com outros personagens, com outras palavras, mas a essência dela se repete. Então, ele descreve para nós que ela é uma mulher muito respeitada, onde ela chega, mas não respeitada porque ela se imponha. Ela não é respeitada porque ela chegue numa posição de superioridade. Ela é respeitada porque, na sua simplicidade do trajar, e mais do que isso, na sua forma de estar, ela se faz respeitar. Porque ela é sentida, ela é vista e recebida como alguém que está ali de igual para igual. E por isso, embora provavelmente pelos seus modos, o próprio trato físico, seja evidente que ela é uma pessoa de posses, mas ela faz questão de se trajar simplesmente para não afrontar aquelas pessoas a quem ela vai prestar um auxílio. E aí descreve-se para a gente o cenário da casa em que ela vai, uma casa extremamente humilde, que a gente poderia imaginar essa casa numa comunidade das mais carentes hoje da nossa cidade. E ela vai sem temor, com toda simplicidade. E quando ela chega, a primeira coisa que o Evangelho nos diz é que ela é recebida com um sorriso de alegria, porque ela é vista como aquela que leva o que eles necessitam. Mas, mais uma vez, eu chamo vocês assim para a gente refletir, né? Ela não leva só o alimento, a roupa, o medicamento que aquelas pessoas necessitam, ela leva mais. Lembrando sempre que ela está acompanhada de uma jovenzinha, como coloca aqui, uma mocinha modestamente vestida também. Né? Então, narra para a gente que é uma família em que a mãe está adoentada, então não pode trabalhar. O Evangelho nos diz que não é uma família, eles não são profissionais da mendicância, ou seja, são pessoas que provavelmente tinham um trabalho, mas que pela enfermidade estão impedidos desse trabalho. A mãe está em casa
doente, no leito, e o pai está no hospital. E as crianças estão ali nessa situação de dificuldade, né? Mas graças à Boa Senhora, aquelas crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamentam. Então, ela está levando tudo o que cada um necessita. E aí a gente sabe, né, o que deve sentir o coração de uma mãe que nessa situação de dificuldade vê os seus filhos passando por essa situação, mas de repente chega alguém que leva aos seus filhos aquilo que eles necessitam. Leva a ela também. Mas a gente sabe que se uma mãe vê os filhos alimentados, aquecidos e cuidados, os cuidados com ela mesma ficam esquecidos. Mas ela também é atendida por essa mulher. E ela vai além disso, né? Ela vai ao hospital visitar o pai das crianças para dizer a ele que a família está cuidada. Então, ela não só supre essa família do que de material eles necessitam, leva o consolo, leva esse carinho e poderia parar por aí. Mas ela sabe que eles têm um pai que certamente está também preocupado com essa família, quer também ver o bem dessas crianças. Então, diz que ela vai ao hospital levar ao pai reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. Ela faz o trabalho completo. Ela tranquiliza todo um núcleo familiar. Então, o Evangelho prossegue dizendo que ela tem uma carruagem, que a gente no dia de hoje poderia chamar, né? Poderia dizer que é um carro que tem ali dentro, eles dizem que o verdadeiro armazém. E hoje, então, são essas pessoas, né? São esses indivíduos ou não, que levam o que de necessário é para as pessoas. E ela sai dali atendendo a todos que ela consegue na redondeza. E não vê, não pergunta qual a crença, qual as opiniões que eles têm a respeito de alguma coisa, pois considera-os como seus irmãos e filhos de Deus. Então, será que a gente não está vendo hoje esse gesto se repetir? Ele se repete anonimamente. Mas será que hoje a gente não pode identificar isso? E eu confesso a vocês que isso, a mim, me toca muito, me emociona muito, porque às vezes a gente fica ainda, né, vendo algumas coisas, alguns gestos, algumas atitudes, com algum, né, assim, separando, né? Não, eu ajudo aquele que compartilha da minha crença ou da minha ideologia, ou seja lá do que for, né? Mas hoje isso está acabando, pelo menos na grande maioria dos gestos. Então, a gente poderia dizer, né, que essa mulher dessa história hoje, ela se projeta em várias pessoas. E aí continua o ensinamento do Evangelho, né, e nos diz que nenhuma dessas pessoas sabe o nome dela. Ela não faz questão de dizer o nome dela, de onde ela vem, o que ela faz. Hoje, as pessoas que ajudam, a grande maioria, quer ajudar, não importa se são ligadas a uma instituição ou não, se tem essa ou aquela crença. Elas estão nas praças levando alimento, elas estão nas comunidades levando o que é de necessário, sem perguntar, sem bater na porta e perguntar, escuta, qual é a sua religião? Ah, então eu te atendo, então eu não te atendo. Hoje esse gesto ele vai se ampliando. E aí a gente pode, se é que é possível dizer, a gente fica um pouquinho feliz, porque a gente vê que, embora nós saibamos que a humanidade não vai dar um salto evolutivo de hoje para o fim dessa situação,
mas muita gente está despertando. Uma grande parte está aproveitando esse convite, né? E aí, eles nos dizem o seguinte, né? À noite, um concerto de bênçãos se elevam em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Ou seja, não importa o que essa mulher professa, o que importa é que ela nos ajudou. Então, não importa quando a gente vê alguém fazer um gesto de bem, a gente ficar pensando, mas será que é de alguma religião? Será que é de alguma ONG? Será que é isso ou aquilo? Não importa a gente agradecer a Deus, essa pessoa está ajudando alguém. Ajudando a um, ajudando a 10, ajudando a 1000. Não importa, está fazendo o que é possível. Não importa o tamanho também dessa ajuda. E a gratidão, mesmo nós que estamos no conforto dos nossos lares, temos alimento, temos o agasalho, se necessário, mas precisamos agradecer pela ação desses nossos irmãos que estão levando o auxílio. E aí, o traje, por que ela se traja de maneira tão simples se ela é uma mulher de posses? Por que ela não vai bem vestida, né, de uma maneira mais, hoje a gente diria, mais arrumada, mais produzida, né? E aí o Evangelho nos diz, para não insultar a miséria com o luxo. E essa é uma grande mensagem, um grande ensinamento para a gente, né? Porque no caso da gente ir até alguém, a gente pode pensar, mas isso é uma falsidade. Se eu me visto sempre assim para fazer, por que para fazer uma atitude dessa eu tenho que me vestir diferente? E aí a gente vai lá no Evangelho, que as nossas respostas estão lá. Na dúvida, a gente vai lá na fonte, né? Eu gosto muito de dizer isso. Para não insultar a miséria com o luxo. Agora, também, não adianta eu, né? Hoje eu vou lá na casa espírita, não, então eu vou botar uma roupinha, a pior roupinha que eu tiver, porque, né, eu tenho que ser humilde, né? Eu tenho que parecer que eu sou humilde. Isso aí, gente, também não vale de nada, né? O importante é que esse gesto traduza o que realmente vai no coração. E é o que estava no coração dessa mulher, né? E por que ela se faz acompanhar da filha? E aí vem o segundo ensinamento, né? Para que ela aprenda como se pratica a beneficência. E aí vem uma coisa bonita, porque aí a menina fala, né? Mãe, eu também quero fazer, eu quero dar alguma coisa para eles também. O que eu posso dar para eles? E aí a mãe diz assim, o que você pode dar se você não tem nada de seu? Se eu te der alguma coisa para que você dê a eles, qual será o seu mérito? Nesse caso, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento você vai ter nisso? Então, ela está nesse ensinamento, né, querendo dizer para essa menina, né, você precisa dar algo de si. E ela diz mais adiante, né, ela orienta a filha. Você pode aprender, e a gente deduz que ela faz, que ela diga, né, aprender a costurar, e aí você faz roupa e leva para as criancinhas. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. E assim ela ensina para a filha a prática das virtudes que o Cristo ensinou. E aí aquela pergunta sempre importante. É espírita ela? Que importa? O que importa são as ações, é o que está no coração. E isso é uma reflexão que a gente tem que estar sempre trazendo, sempre tendo no nosso íntimo. A pessoa está fazendo bem. Mas ela é espírita? Não importa, ela está fazendo bem. Porque o bem do espírita é melhor do que o bem do não espírita. Muitas vezes, o não espírita faz mais bem do que um espírita, porque isso não está no nome, não está na denominação, isso está no coração, está na intenção. E aí, a gente pensa aqui um pouquinho, né? Porque
quando a gente está falando nessa questão da caridade material, é um ensinamento também para nós, né, no sentido de que, mesmo dando algo de material, é preciso que aquilo de material tenha alguma coisa nossa. E a gente vai refletindo o que de nosso pode ter aí. Porque se hoje, por exemplo, digamos, que eu seja de grupo de risco, que eu tenho algumas situações que não me permitem ir para uma frente de trabalho, mas se eu posso, da minha casa, fazer alguma coisa, contribuir de alguma maneira, seja com algum trabalho, seja até mesmo financeiramente, mas eu não sei fazer nada, não posso fazer nada, também não estou em condição de doar dinheiro, estou numa situação difícil. Nós temos uma das maiores, se não o maior presente que a gente pode dar para alguém, que é a prece. Façamos prece, mas façamos a prece genuína, de coração, independente de estarmos doando materialmente ou não, porque não quer dizer que porque a gente está doando materialmente, a gente não tenha que pedir por esses irmãos. E nem nos acomodemos na prece se nós podemos fazer outras coisas. Ah, não, mas eu vou fazer a prece, que a prece eu faço aqui no meu cantinho, né? É preciso que a gente entenda que prece é essa, qual a dimensão dessa prece que a gente vai fazer por esse irmão nesse momento de dificuldade. E o Evangelho continua, né, dizendo que ela, na casa dela, ela é uma mulher, né? O Evangelho coloca assim, é a mulher do mundo porque sua posição o exige. Então, tudo leva a gente a crer que ela tem uma condição social, né, digamos assim, confortável. E aí encerra dizendo que, num determinado dia, né, uma das pessoas que ela assistiu, uma das mulheres que ela auxiliou no momento de dificuldade, vai até a casa dela oferecendo alguma coisa que ela faz para vender, né, trabalhos executados pelas suas mãos. E quando ela vê aquela mulher que a auxiliou, ela reconhece, ela expressa que reconheceu nela que ela que ajudou. E aí a mulher diz para ela assim: silêncio, não o digas a ninguém. Então, a caridade não precisa ser proclamada. Não precisa. Nenhum tipo de caridade precisa ser proclamada. A gente, muitas vezes, se perde um pouquinho, né? E aí acaba falando, porque eu fiz tal coisa, porque eu fiz isso, porque fiz aquilo outro. Não precisamos dizer. Porque a quem nós precisávamos tocar, nós tocamos com ajuda. E a nossa consciência, o nosso coração sabe do que a gente fez, então a gente não precisa divulgar, né? E aí eu trouxe um trechinho que está lá no livro O Evangelho dos Humildes: eficiência modesta e branda, socorre sem humilhar e ampara sem ferir a dignidade de cada criatura, por ínfima que seja. Há bastante sofrimento no coração do irmão necessitado. Por que lhe aumentar as amarguras, tornando-o alvo de uma beneficência orgulhosa? Então, há também até uma reflexão, né? Que eu não me lembro agora, me desculpe, se é nesse próprio livro ou se é do Emmanuel, que ele diz assim, que uma grande atitude nossa é quando a gente consegue, numa situação em que a gente está levando algum auxílio, a gente fazer aquela pessoa perceber que, de alguma maneira, nós também estamos sendo auxiliados por ela. Isso é difícil, mas é uma atitude assim, que com maestria algumas pessoas fazem. Porque aí aquela pessoa se sente também com valor. Não se sente apenas como aquela que está ali recebendo um alimento, uma palavra, o dinheiro que seja.
que a gente leve pelo menos uma palavra, mas uma palavra com olho no olho, né? Porque nada faz mais alguém se sentir em contato com o outro do que olho no olho. Quando a gente fala com alguém olhando para o lado, a gente não está falando ao íntimo aqui, não, ou expondo o nosso íntimo, né? Então, felizmente, os tempos de uso de máscara necessária, né? Não aqui nesse nosso ambiente, mas pela rua, ainda bem que o olhar está de fora. Porque a gente pode até fazer alguma coisa por alguém, não dá para ver o sorriso, mas vai ver o olhar. Joana de Ângeles, no livro O Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela nos traz essa reflexão sobre esse assunto também de uma maneira assim, muito interessante, né? Os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, todos, sem exceção. Sem o seu concurso, todos se contentariam com as paisagens menos belas da névoa carnal, não aspirando a ascensão nem imortalidade. Ou seja, nós necessitamos de infortúnios para a gente não se acomodar. E qual de nós aqui poderia afirmar que nunca sofreu de um infortúnio? Não precisa ser material, não. Mas aquela dor, aquela dificuldade, aquela solidão, dizer para a gente, estou com você, estou do seu lado. Isso também é caridade. Nesse momento que a gente vive agora, os infortúnios ocultos, eles são de muitas naturezas, ou se a gente quiser reduzir, né? Eles são tanto de natureza material como de natureza emocional, moral. Quantos companheiros, às vezes, da nossa casa espírita ou da nossa família estão necessitando de uma palavra, precisam que alguém, né, lhes diga assim, olha aqui, a gente está junto, isso vai passar, vamos ter fé, vamos fazer uma oração junto, vamos abrir uma mensagem. A gente não pode estar lá na casa daquele companheiro que está com um ente querido no hospital, mas a gente pode conversar com aquela pessoa que a gente já faz. Quem de nós aqui no infortúnio, seja ele de que natureza for, será que algum de nós aqui não está nesse momento passando por um infortúnio, que essa situação está machucando muito o coração, que às vezes a pessoa está se sentindo solitária, ou às vezes nem está sozinha em casa, mas continua se sentindo solitária, e nós também podemos atender a esse infortúnio, mas precisamos ter o olhar, ou no momento, melhor dizendo, ter o ouvido de ouvir. Porque às vezes a gente fala com uma pessoa ao telefone e só o jeito daquela pessoa dizer alô, a gente já sabe se aquela pessoa está bem ou não está. Não é verdade? Às vezes a gente pergunta, tudo bem, fulana? Ah, tá tudo bem. Mas aquele tudo bem, a gente sabe que não está bem. Então, se não é o olhar generoso, é o ouvido generoso nesse momento que a gente precisa exercitar. E lá no Evangelho, então, no item 9, aí eu dei, né, tá, desse item, né, porque o Espírito que está nos falando lá, que também narra uma experiência, vamos dizer assim, mas no final a gente tem assim, desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer. A caridade moral, até no momento da prática da caridade material, ela tem que estar presente. Se a gente entrega friamente um prato de comida na mão de alguém, esse alguém vai sentir isso. A fome do corpo físico vai ser saciada, mas vai ficar faltando alguma coisa, que é justamente essa caridade moral, e que é, segundo o Evangelho, né? Não é a Teresa que está dizendo, é a mais difícil de se exercer, porque ela exige de nós, exige do nosso íntimo. E ela é que justifica, ela é que patenteia que aquela caridade moral ela está sendo praticada da maneira mais ampla possível. Quando a gente dá da gente, do nosso tempo, do nosso trabalho manual, do nosso ouvir alguém
ao telefone, né? Às vezes a gente, mas eu agora ia começar a fazer tal coisa. Aí, hoje em dia, né, celular, não dá para a gente falar que não sabia quem era, né? Ai, mas é fulana, fulana vai falar comigo um tempão. Nesse momento é que a gente tem que fazer a caridade moral. Porque aquela fulana, se ela está precisando falar um tempão, deixa aquele a fazer para depois. Agora, completa esse pensamento aí, né? O seguinte, essa caridade não deve obstar a outra. Então, a gente não deve achar que a moral é mais importante que a material, no momento em que a necessidade material está gritando. A fome, a falta de abrigo, a doença. Então, a caridade material ela precisa ser feita, mas a moral deve estar junto, deve estar atrelada, para que uma não nos libere da outra. A moral é importante, sim, mas a material também deve ser feita. Em algumas situações, Kardec nos lembra disso, né? Que nós sabemos que a verdadeira caridade, segundo o que está colocado, né, na nossa doutrina, é o famoso BIP que a gente fala, né? Benevolência, indulgência e perdão. Mas se a gente for avaliar profundamente o que envolve a benevolência, a indulgência, o perdão, a gente vai acabar achando e refletindo que se a gente não conseguir fazer a caridade material, esse BIP aí, como a gente costuma dizer, não está funcionando direito. Então é preciso que a gente se lembre da necessidade da caridade nesses dois planos e que a gente esteja com o nosso olhar atento a esses irmãos que estão hoje numa situação que, mais uma vez, vou dizer, grita aos nossos olhos. A questão material, até mesmo a questão moral daqueles que estão com familiares, com amigos, enfermos, aqueles que estão com parentes, ou mesmo são pessoas que estão na frente de trabalho ali, se desdobrando para auxiliar aqueles enfermos. E não é, né, como a nossa irmã falou na prece, não são só os médicos, enfermeiros, os técnicos, é o pessoal da limpeza do hospital, é o pessoal que está na recepção, são os entregadores de mercado que estão trabalhando para que a gente possa estar em casa, são os policiais, enfim, todos esses que necessitando de trabalho para que nós possamos ter uma tranquilidade, nós possamos ter essa tranquilidade na nossa isolamento, eu diria mais nesse recolhimento, né? Porque isolamento fica assim um pouquinho, às vezes é um pouco pesado, né? Isolamento, não, esse nosso recolhimento, né? Porque, na verdade, isolados estão, nesse momento, aqueles que estão, por exemplo, nos hospitais, afastados dos seus familiares. Então, para a gente, que a gente pense nos que sofrem dos infortúnios, ocultos ou não, e oremos por todos eles, mas também oremos por aqueles que muitas vezes estão em infortúnio moral e nem têm consciência disso. Aqueles que muitas vezes se aproveitam de situações para proveitos que não seriam os adequados. Então, nós, nesse momento, temos que olhar sim, pedir sim por todos os que sofrem e que sofrem conscientemente, mas também por aqueles que, se não sofrem hoje, vão sofrer no futuro pelas ações de hoje. Então, que as nossas orações sejam por todos os que sofrem hoje, o infortúnio material, o infortúnio moral, e por aqueles que, se hoje não se apercebem de sua conduta prejudicial a tantos outros, a gente já vai pedindo por eles também, porque se não sofrem hoje, sofrerão no futuro, a gente sabe disso. Então, eu agradeço mais uma vez
ao convite, né, essa oportunidade de a minha casa estar na casa de vocês, estar na casa de Jorge Niemeyer, pelo carinho que eu sempre sou recebida lá, e que todos nós continuemos amparados por essa espiritualidade que nesse momento está com todos nós e tenhamos esperança em nossos corações, tenhamos fé para que nós não desistamos de buscar os infortúnios que estejam ao nosso alcance para a gente poder fazer o que estiver também ao nosso alcance. Muito obrigada a todos vocês.